Olá pessoal, olha eu chegando aqui de novo, hoje são 8 de julho de 2022, fica até o finalzinho que a gente sempre lê alguns comentários e um pode ser o seu. Pessoal que está acompanhando aí desde cedo o canal, não só o canal, mas outras matérias aí, outros veículos de comunicação, viram uma matéria, inclusive nós trouxemos aqui também, falando sobre o senador Marcos Durval, né, e um recebimento de 50 milhões de reais do orçamento secreto, né, por apoio aí ao Pacheco. E essa matéria saiu, né, foi publicada e tal. Enfim, eis que Marcos Durval se manifesta sobre esta matéria, essa informação, e desmente ela. Vamos saber o que o senador falou sobre esse assunto, né? Vamos lá? Deixa eu trazer aqui para você o título. Marcos Durval diz que vai entrar na justiça contra jornalista após entrevista sobre orçamento secreto. Narrativa maldosa. Fica aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha. Deixa aí o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária e o nome da galera que colabora com a gente. Nossas lives, todos os sábados, às 21 horas, você sabe. Aqui o seu comentário é quem faz a live, né? Bom, nós trouxemos mais cedo a informação justamente que dava conta que Marcos Durval havia recebido esse valor. Inclusive eu até explicava que esse dinheiro não, se fosse verdade, eu até falo, se for verdade, se aconteceu dessa maneira, né, o dinheiro não foi para o bolso dele, né, que o dinheiro não iria para o bolso dela, que esse dinheiro ele tem que ser empregado criteriosamente em ações, né, e tal, eu expliquei esse assunto. Tal. E esse que Marcos Durval ele vem à tona agora e diz que a matéria é uma narrativa, né? E vamos entender o caso, né? Vamos lá. Em entrevista ao Estadão, o senador Marcos Durval, Podemos, do Espírito Santo, afirmou ter recebido 50 milhões de reais do orçamento secreto, emendas de relator, por ter apoiado a candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No áudio em que revela a situação, ele diz que teria recebido o mesmo valor destinado a lideranças políticas, mesmo sem ser apenas pela gratidão do atual do presidente nacional. Preste atenção, que foi que eu falei para vocês, inclusive até coloquei essa questão, falei assim, né, que esse orçamento, que é o conhecido como, o nome correto dele é emenda ao relator, que de secreto não tem nada, mas é a narrativa que se usa, ele só é dado a lideranças, ou a quem, relatorias. E aí eu fiz até o questionamento, mas Marcos Durval, relator em alguma coisa, né? Falei, estranho, mas tudo bem, continua. Então, porém, Durval concedeu uma entrevista à Jovem Pan nesta sexta-feira, 8, para comentar o assunto, né? Ou seja, explicar esse rolo todo aí, né? Vamos ver o que foi que ele falou aqui. De acordo com ele, a reportagem é uma narrativa maldosa contra a qual ele disse vai entrar na justiça. Eu, conversando com o repórter de forma muito sincera, coloquei para ele o funcionamento do orçamento secreto e ele colocou essa narrativa dando a entender como se eu tivesse embolsando 50 milhões. É lógico que hoje eu estou entrando na justiça e vou reparar esse erro de maldade. Lembrando que eu fiz esse comentário, eu falei, gente, esse dinheiro não vai, que eu até falei assim, alguém vai dizer aí que, o mensalão do Bolsonaro, né? E aí eu expliquei que no mensalão do Lula, o dinheiro ia para o bolso do parlamentar. E que se esse ato tivesse ocorrido de fato, como a matéria dizia, o dinheiro, ainda assim, o dinheiro não iria para o parlamentar, que é o que ele está explicando aqui, ó. E ele colocou essa narrativa dando a entender que como se eu estivesse embolsando 50 milhões de reais. É lógico que hoje estou entrando na justiça e vou reparar esse erro de maldade criado por ele, disse Durval na entrevista. Até na própria matéria lá dizia, né, que o dinheiro estava parado e aguardando que Durval desse destino a esse dinheiro, na matéria que eu trouxe para vocês, né? Então, ou seja, o dinheiro não estava no bolso do deputado ou do senador, né? Mas ainda tem mais. A coisa não para por aqui.
O senador do Podemos voltou a afirmar, assim como no áudio divulgado na reportagem em questão, que Pacheco jamais o ofereceu nada em troca de seu apoio, mas disse também que na época da candidatura à presidência do Senado, outros parlamentares chegaram a fazê-lo. Além disso, Durval reforça que o recurso de 50 milhões de reais do orçamento secreto que recebeu não foi para o seu bolso, mas para aplicações em obra no Espírito Santo, todas documentadas segundo ele, no Ministério Público. Inclusive, na matéria que eu trouxe, havia justamente isso. Ele disse que achou o valor muito excessivo para o estado dele e que, mesmo assim, após isso, ele ainda comunicou, ele detalhou ao Ministério Público. Ou seja, continua, essa parte bate. Não vou mentir que teve vários outros candidatos à presidência do Senado que propuseram várias outras coisas. Já me propuseram a Comissão de Relações Exteriores, que é a comissão que eu gosto e tem a ver com a minha personalidade. Prometeram mundos e fundos. E o Pacheco, como eu disse, não prometeu absolutamente nada em troca de apoio. Se você é aliado, você tem. Se você não é aliado, você não tem. E quem é penalizado é a sociedade, comentou. Ou seja, segundo ele, não houve, porque a matéria deu a entender que houve um acordo para ele apoiar o Pacheco. Ele está dizendo que não houve acordo nenhum. Sobre a possibilidade do ocorrido ser um padrão no Congresso, parlamentares que apoiam o governo receberem mais recursos que os que não apoiam, Durval citou um caso de um senador da oposição, mas não entrou em detalhes nem citou nomes e nem valores. Presta atenção aqui, porque aí muitos dizem, eu já vi a esquerda dizendo isso, que os parlamentares, os governistas recebem mais dinheiro do que a oposição. Presta atenção aqui, ó. O próprio Marcos Durval dizendo. Aqui no meu estado, depois que foi obrigatório o STF pedir para tornar transparente quem recebeu recursos do orçamento secreto, eu soube que a oposição, um senador que é de oposição, recebeu muito mais do que eu. Muito mais, quer dizer. Eu poderia reclamar, mas não. Veio para o meu estado, veio para ajudar, ou seja, um senador de oposição a ele, do mesmo estado dele, recebeu, ou melhor, um senador de oposição ao governo, que é do mesmo estado dele, recebeu mais do que ele, que é governista. Aí ele diz, eu poderia reclamar, mas como veio para o meu estado, não foi para o bolso do senador, então deixa para lá, porque é benefício. Deixa eu ver onde foi que a gente parou aqui, onde foi que a gente parou. Recebeu muito mais do que eu poderia reclamar, mas não, veio para o meu estado, veio para ajudar os capixabas, conclui ele aqui. Mas ele recebeu mais, qual o critério para ele receber mais? Não sei, disse Durval. Apesar de, no áudio da reportagem do Estadão, o senador dizer que a informação sobre os 50 milhões está sendo passada sem problema de divulgação, na entrevista à Jovem Pan News, ele diz que a revelação ocorreu em uma conversa informal com um jornalista. Foi exatamente durante uma conversa até informal com um repórter que eu já tinha tido outros contatos. Eu estava fazendo as malas e a gente conversando. Eu até brinquei, falei que era o tempo que eu tinha para desabafar, porque não tinha tempo nem de ir para uma terapia. Mas o áudio foi usado com muita maldade. Primeiro, esse recurso que chegou não foi em troca de apoio ao Rodrigo Pacheco, de forma alguma. Esse recurso chegou para o estado do Espírito Santo. Muita gente, praticamente 99% das pessoas entendem que esse recurso veio para mim, para o meu uso, como caixa 2, como corrupção ou algo do tipo. E absolutamente não tem nada a ver isso. Importante deixar isso muito claro. O dinheiro veio como indicação, mas não só para mim, afirmou o senador. Marcos Durval ainda falou sobre uma situação em que Pacheco teria oferecido a ele o comando da Comissão de Transparência do Senado, como forma de gratidão pelo apoio à sua candidatura, para que Durval pudesse ter destaque em seu mandato. O Rodrigo Pacheco, ele muito coerente, fez alguns critérios para repasse de senadores que teriam mais trabalho por serem lideranças ou presidentes de comissões e tudo mais.
E a outra parte que eu falei com um repórter que de forma muito maldosa fez a construção dessa narrativa dele. Foi que eu disse que, como não houve troca nenhuma, eu apoiei Pacheco porque eu gosto dele. Acho uma pessoa fantástica, equilibrada, um grande jurista, democrata, enfim. Onde foi que eu parei? Aqui. Quando acabou a eleição para o Senado, todo mundo foi ocupando as cadeiras de comissões. E ele chegou para mim e falou: Durval, tem a comissão de transparência, fica com essa comissão. Ele estava se sentindo incomodado de eu não estar em lugar nenhum, mas eu também não tinha pedido para estar em lugar nenhum. Foi só a maneira que o Rodrigo Pacheco achou que tivesse, como gratidão, me botar em alguma posição, para que eu pudesse ter 10 aqui do meu mandato. E continuou sobre a repercussão da reportagem do Estadão com seu áudio sobre os 50 milhões de reais do orçamento secreto. Misturou esses dois assuntos e a sociedade, infelizmente, que, claro, sempre criminaliza os políticos e como tem gente que não presta dentro da imprensa, ele, o repórter, fez essa narrativa. E pronto. Todo mundo teve aquele entendimento de que foi 50 milhões de reais para o bolso do senador. Pelo que eu entendi aqui, gente, o repórter pegou dois assuntos, um tequinho de um tequinho de outro, e formou um só. Tipo, Pacheco prometeu lá o negócio da secretaria lá, da transparência. O cara pegou os 50 milhões e jogou como se fosse no lugar, fosse os 50 milhões que o Pacheco tivesse oferecido ao Marcos Durval. Quer dizer, pegou dois assuntos diferentes, tirou trecho de um, trecho de outro e juntou num só e fez uma narrativa, ou seja, 50 milhões que ele recebeu para o Estado, né, com a história do apoio, né, para a eleição à presidência do Pacheco, né, juntada aí com o oferecimento da secretaria, da comissão de transparência, na verdade, né, da comissão. E aí ele tira a comissão e bota os 50, quer dizer, ele montou a narrativa, ele pegou fatos existentes, mas deslocou dos seus lugares e formou uma narrativa inexistente. Né? É aquela velha história que eu falo para vocês. A esquerda pega uma verdade, né? Transformam numa meia-verdade para criar a mentira. Né? E esse foi o que foi feito aqui. Marcos Durval, eu desafio qualquer um que tenha a possibilidade de receber 50 milhões de reais para indicar para o seu estado em plena pandemia da Covid-19, gente morrendo, quem se recusaria a dar indicação sobre esse recurso? Ninguém. Não é possível. Eu só quero deixar claro que essa emenda é uma emenda de relator, foi para o Senado para ser dividida entre os senadores, para que eles indicassem para seus municípios. Não era de forma alguma para ir para o bolso de ninguém, que é o que eu tanto falo. Tanto é que eu sempre comuniquei ao Ministério Público, está tudo documentado na época, os valores, para qual município e projeto o dinheiro foi. Tanto é que quando o STF pediu mais transparência para o Congresso, eu fui o único parlamentar que já tinha tido essa transparência, pontuou Durval. E aí finaliza a matéria. Então vejam só, gente, parece que um jornalista resolveu dar um furo de reportagem, gravou escondida a conversa, juntou duas conversas diferentes, transformou em uma e aí criou a narrativa dos 50 milhões em troca da eleição de Rodrigo Pacheco. E aqui o Marcos Durval fala uma coisa que isso eu lembro de fato, né, quando o STF fez a questão tornou obrigatória a transparência, eu lembro que realmente o único senador na casa que tinha tudo detalhado, né, dos gastos da emenda ao relator, também conhecida como orçamento secreto, né, foi o próprio Marcos Durval. Isso aqui eu lembro claramente que ele foi o único senador que, mesmo antes de ser pedido transparência, já tinha tudo documentado de forma transparente. Então, parece que, mais uma vez, um jornalista resolve criar uma história. Será que é para ganhar o prêmio Putz? Porque tem o Pulitzer, né? A ver que ele quer ganhar o prêmio Putz. Só pode. Bom, gente, tá aí a matéria. E segundo Durval, vai entrar com ação contra
o cara. A gente trouxe a primeira matéria mais cedo e agora a gente está trazendo, a gente trouxe a versão do jornalista, agora a gente traz a versão do Marcos Durval, explicando que tudo não passou de uma narrativa. Bom, botão valeu demais aqui, se você gostou desse vídeo, clica aí, ajuda o canal e vamos aqui aos comentários. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui nos bastidores? Terezinha Pereira escreveu: esses políticos aí podem descobrir o que for, nada acontece. Ela tá falando justamente aqui, ó. Senador revela que recebeu 50 milhões para apoiar Pacheco em acordo com Alcolumbre. Quer dizer, na verdade, essa informação aqui foi uma narrativa criada pelo jornal, né? Então, na verdade, Terezinha, não só a Terezinha, como eu e muitas outras pessoas, né, criamos a primeira imagem do Marcos Durval. Agora tudo está sendo esclarecido, né? O perigo do péssimo jornal. E vocês observaram, gente, que ultimamente está virando moda esse negócio do jornalista, ao invés de entrevistar o cara, colocar no bolso o gravador e tentar arrancar a história de forma assim, sabe, na base de uma conversa informal, né? Antigamente havia-se um respeito entre o entrevistado e o entrevistador. Quando o entrevistador fazia uma determinada pergunta e ele falava assim, responda em off, ou, né, ou extraoficial, né? E aí você entendia que aquilo que você falasse naquele momento não iria para a matéria, e era respeitado isso. O jornalista respeitava isso. Respeitava. Hoje é o contrário, né? Eles não respeitam mais, não tem ética no jornalismo. Carlos H. Cardoso, Deus Supremo é conosco, está no controle faz 3 anos, não conseguiram nada e não vão conseguir. E não é? Realmente. Carlos, um abraço. Após fala de Faxin, Bolsonaro convida embaixadores para mostrar o que houve nas últimas eleições. Está aqui marcado. Daqui a pouco a gente volta, mais informações. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. E tá aí. Segundo Marcos Durval, a matéria do jornalista não passou de uma junção de dois assuntos verdadeiros para inventar um mentiroso. Uma narrativa. Tá aí. Fui.